qual a importância de dividir bem esses papéis, de ter um sócio ou não? Porque, pô, imagina se o Érico, além de ser expert, tivesse que pensar em todo o meio de campo, lidar com pessoas. Quando eu olho pro time que a gente tem, eu sei que dá pra fazer. Às vezes o cara fica falando, se eu tô trabalhando 60 horas por semana, tá certo ou tá errado? Eu falei, depende. Tá começando a empresa? Não acho que tá errado, não. Mas você tá fazendo isso por 5 anos, aí tá errado. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala para quem tá começando no mundo do marketing digital e quer aprender a usar a internet para ganhar dinheiro e mais especificamente fazer um 6 em 7. Você tá querendo que eu te zoe a introdução? Tá pedindo, Pô, né? Primeira vez, que eu tô presente hoje, tá nervoso. Ai, meu Deus. E a gente, fala de como ganhar dinheiro na internet. No marketing E mais quase que não sai, digital. E mais especificamente fazer um 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Thiago Batista. Eu sou Kate Maria. Eu sou o Érico Rocha. Eu sou Priscila Pimenta. Convidado especial aqui. A gente trouxe a Priscila pra falar de quê? De parceria de milhões aí. Parceria de milhões, pô. E a gente não quer ficar num papo de comadre aqui, não. Porque, a gente já se conhece há muitos anos, talvez... pegando por baixo, a Kate tá aqui já há 6 anos. Mais novinha da mesa. Então a gente vai pegar alguns temas aí polêmicos, vamos falar aí de... Vamos produzir corte. Vai rolar corte. Fica até o final que você vai ver os cortes em primeira mão. Então vamos lá, como a gente tá com uma convidada especialíssima aqui hoje, Priscila Cristina Pimenta. Priscila Pimenta. Pra quem não te conhece, fala aí, se apresenta, o que você faz aqui na IGD, há quanto tempo você tá por aqui? Quando você chegou... Você vem sempre aqui, Pri? O que você come? O que você bebe, então. Sou Priscila Pimenta. Sou casada com o Hugo Rocha, cunhada de Érico Rocha e sócia dos meninos aí nessa empreitada. Hoje eu sou CEO da empresa, né? Então Já era CEO do Hugo. Mas aí, né, resolvi trabalhar por aqui, ser CEO aqui também. Expandir. Lá em casa tinha pouco empregado, né? Pouco funcionário, pouco colaborador. O Hugo só não funcionava, né? E é isso. Atualmente eu cuido da parte de operação, né? Então os meninos são mais do que responsáveis pela parte de marketing, toda a estratégia, e eu tento entregar tudo que está na cabeça deles, assim, junto com os times. Definiu bem. CEO, Chief Operating Officer. Basicamente, a pessoa que manda na porra toda. Faz tudo acontecer. Pega uma ideia, dá pra Priscila e ela transforma... Sai do outro lado. Sai do outro lado. Se vira. É o famoso se vira aos 30, entendeu? Aqui, ó. E como é que é trabalhar com a sua cunhada, Érico? Engraçado, eu lembro da primeira vez que o Hugo chegou e falou assim, Érico, cara, a Priscila trabalhava numa EBC. Antiga Empresa radiográfica. Brasil de comunicação. E ela tinha um super cargo lá, não sei qual que é o seu cargo lá, você lembra disso? Eu era assessora do presidente da EBC, na parte de tecnologia, que eu sou formada virou em assessora tecnologia. do presidente da IGD. Eu era da parte de tecnologia lá, e aí depois de um tempo eu fui para a parte de gerência executiva, né? Da EBC também, mas na parte de tecnologia. O que é uma gerência executiva? Desculpa, aqui a gente não tem esses... Então, na verdade é só um cargo de gerente que toma conta de várias áreas, né? É basicamente o gerente que executa a porra toda. Era CEO. Eu lembro que ele chegou pra mim e falou, cara, a gente tem que botar a Priscila pra dentro. Você ainda era namorada dele ou já era casada? Namorada. Aí, não, eu falei, cara, não mistura essas coisas não, porque vai que dá errado. Ele, não, cara, você não conhece não e tal, vamos botar pra dentro. Ela parece inteligente, chama ela. Parece inteligente e tal. Eu não gostei muito da ideia do começo não, porque assim, você tá misturando duas coisas, né? Você não quer contratar alguém que você não possa demitir. E aí vai que eu demito... E eu tenho reputação de demitir, né? Vai que eu demito a namorada do meu irmão, né? Tipo, mas assim, a gente sempre teve um relacionamento muito bom e ele falou, bora lá. E na época, você não entrou pra IGD. Não, na época... Como é que foi o começo? Qual foi o ano mesmo? 2011. Não, acho que foi depois 2011, não, 2011, 2012... 2011 comecei a namorar com o Hugo, 2013. 2013. Foi 2 anos 10 depois. Eu ainda fiquei 2 anos atrás, né? Você já tá com a gente. 10 anos atrás. 10 anos atrás. E aí na época não foi na IGD não. Assim, como é que foi? Então, eu lembro que
os meninos estavam com essa coisa de começar com marketing digital. O Hugo, eu conheci o Hugo do ProLeilões, mas eu não fazia ideia do que era o ProLeilões. Comprou na Baixa, hein? Comprou na Baixa, na Paraty na branca. Baixa. Não, na verdade, muito na Baixa, cara. Sem Isso é uma ar-condicionado. história, isso é uma história pra Se bem- contar em se outro bem- momento, Não, da é Paraty uma pegando boa fogo. Se bem que ele era forte. É. Nesse quesito, você comprou na alta, porque ele não tá tão forte desse jeito, não. 10 Coitado de anos Hugo depois. Rocha. Nem tá aqui pra se Alô, defender. alô, Hugo, toma um link aqui no podcast. Porque eu era Nossa, fortão, essa aí. cara, malhado, bonito. Não, inclusive tem uma foto dele, cara, que eu falei assim, você me enganou, olha você nessa foto aqui, os braços. Ele fazia escalada na época, e quem escala tem os braços fortes, né? Os braços, a barriga, Pois é, as e pernas. aí parou com a escalada, os braços murchou, tadinho. Mas conta, aí 2013... Não, 2013, então, já tinha 2 anos que a gente tava namorando, o Hugo era o Hugo do ProLeilões, e foi bem nessa época que os meninos começaram a transicionar para a parte de marketing digital, né? A história que o Érico conta aí de vamos falar para quem quer ouvir. E aí eles fizeram o primeiro evento, que eu acho que todos os nossos amigos foram na época, Camila, todo mundo foi, porque a gente queria ver o que era isso. E aí gente, tem uma outra história, que eu e o Thiago Batista, Quase. eu e o Thiago, Quase. o Thiago Batista e a Maíra, que é a esposa do Thiago hoje, a gente tinha um produto digital. A gente queria fazer um produto digital. 2012, né? Que era os sobrevinhos. Inclusive, gente, eu nem sei se esses vídeos, se você encontrar um vídeo meu sobre vinhos, procura aí no YouTube, você vai ver como era ruim. Vocês acharam que o Hugo Rocha era ruim, eu era 10 vezes Mas tá pior. aberto. Puta, eu vou procurar esse negócio. Procura aí, sobre vinhos. Tem que botar aí Eu na- era na especialista, gente. Sério, eu era especialista. você Falando bebia, para a né? câmera. edição. Bebia muito vinho. Bebia muito vinho. Fiz vários cursos de vinho, então, assim, é Eu uma coisa também que eu... adoro fazer curso de vinho. Eu vou fazer um curso de quê? De vinho. E aí, a gente falou, não, vamos fazer um curso para ensinar as pessoas a escolher um vinho bom, a beber e tudo mais. E aí, a gente foi no evento dos meninos para saber como vamos fazer isso. E aí, o Érico tinha um microfone do lado, nesse primeiro evento, que era para fazer perguntas e para falar, eram 50 pessoas ou 100 pessoas, não sei, era 183 pessoas. Aí, eu lembro que eram poucas Primeiro pessoas. mas evento, não- a gente nunca esquece. E aí tinha um microfone do lado que você ia lá se apresentar de alguma forma. Tipo, qual que é o seu negócio, não sei o quê. E aí foi a Priscila lá falar sobre... sou formada em computação, né? Hoje eu trabalho com parte de tecnologia, com desenvolvimento de software. Mas eu vim aqui porque eu tenho curso de vinho, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí os meninos venderam tanto essa coisa do marketing, que precisava de um site, de uma página, não sei o quê, nananã. E na hora do intervalo, um monte de gente veio me procurar para falar do quê? De vinho? Página. Fazer Não, site pra ele. Pra fazer site pra eles. Tipo, não, faz a minha página. Você sabe fazer, faz pra mim. Você tá ali no meio deles, faz pra mim. Eu, cacete, não vim aqui por causa disso, né? Eu vim aqui porque eu quero sair disso, inclusive. Saiu cheio de frila de lá. Saí cheio de frilo de lá. E aí, numa conversa com o Hugo, eu falei assim, Hugo, se eu desenvolvesse um plugin pra WordPress, vocês me promoveriam aquela, né? Tipo, é aquela tipo de parceria que você tenta fazer com um especialista, um cara que tem muita lead, e você, inocente, chega lá e fala assim, então, me vende aí. E aí o Érico falou, cara, não, a gente só vai rolar se a gente desenvolver um software mesmo, de página, de construção de página, e não vou fazer isso, não vai ser um plugin do WordPress que você vender ali. E aí surgiu o ClickSite com isso. O Érico falou, não, a gente só vai funcionar se for desse jeito. Bora fazer uma empresa. Bora montar uma empresa com isso. Aí vamos ser sócio nisso. E aí foi aí que tudo começou. Na verdade, quando eu entrei para montar a empresa de tecnologia, para desenvolver o ClickSite. Na verdade, no começo era eu e mais 2, e aí o Érico falou, tem que jogar o chapéu do outro lado. Full time, né? Você tem que sair para poder se dedicar a isso daqui. E aí eu joguei o chapéu, os outros 2 não. Os meninos compraram a parte dos 2 outros meninos, né? Eram partes iguais? Eu não lembro da porcentagem, não. Não, também não. Mas eu sei que os meninos compraram a parte, eu fiquei com a minha, né? E foi assim que surgiu a empresa de tecnologia, que era a ClickSite na época, que depois virou ClickPages. Certo. Mas foi assim. E eventualmente a gente foi vender o ClickPages, né?
Mas aí depois, quando a gente ainda tinha as duas empresas, tinha muita sinergia. O financeiro era igual, talvez até o suporte, uma coisa do tipo. E ela começou a ser gerente do ClickSite, né? Da empresa e gerente executivo. E aí depois ela foi começando a tomar conta das coisas da IGD, que tava tudo despirocado, cara, né? É porque era só os meninos, né? Quando eu entrei, era o Hugo, o Érico e mais 3 desenvolvedores. Então, tipo, eles não tinham financeiro, não tinham... era tudo planilha. Era o Hugo. Era o Hugo, mas era tudo planilha. O suporte era o Hugo. E no ClickPage? Sabe quem era o cara de marketing? O Érico. O Hugo. Eu era o ser especialista, né? Tipo... E como que era a prestação de contas, sei lá, do ClickPages com a IGD? Como é que era esse relacionamento, assim? Boa pergunta. Tipo, a Priscila se reportava já pro Érico? Não, ela reportava pra mim, né? Até hoje. Isso continua igual. Mas assim, e aí tinha algumas contas que eram conjuntas, né? Eram divididas, aí tinha uma certa proporção do aluguel, por exemplo. O aluguel, a gente alugava isso aqui, né? Quando era só isso aqui. Mas aí, eventualmente, os caras do ClickPages vieram e aí a gente foi... o ClickPages paga X% do aluguel. Aí depende do número de pessoas, né? Mas... a gente fazia tudo... Sempre fez tudo muito certinho, assim, né? Tanto, mesmo sendo empresas diferentes, era tudo bem divididinho, calculado, certinho, porque... Mas aí foi assim, quando eu vim, eu comecei a estruturar a parte do ClickSite, porque aí lá eu precisava, a gente estava vendendo uma assinatura, né? Que era completamente do formato de negócio da IGD, que era vendia um curso, mas vendeu ali e acabou o pagamento, né? O nosso era uma cobrança recorrente. Então, a estrutura do negócio era diferente. E aí eu falei assim, cara, preciso organizar aqui, financeiro, como é que eu cobro todos os meses essas pessoas, né? O modelo era diferente. E aí eu comecei a organizar a empresa do ClickSite e depois, ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, eu estou fazendo aqui, vamos puxar para cá, porque aqui vai precisar da mesma coisa. Vamos estruturar as pessoas, vamos colocar metodologia, porque era uma coisa natural para mim de onde eu tinha vindo, né? E... aí as empresas cresceram juntas assim. Que massa. E o Érico começou a pincelar uma coisa aqui que eu achei interessante, que o Érico falou que geralmente ele traz as ideias e você é a pessoa que executa. Desde lá de trás até hoje, é mais ou menos assim que funciona. O Érico veio com uma ideia muito louca e vamos fazer um evento ao vivo, uma transmissão ao vivo que ninguém nunca tinha feito e sei lá o quê, ao invés de gravar um vídeo e você que bota pra funcionar o negócio. Geralmente é assim? Ou às vezes vem ideias de você, do Hugo, ou geralmente vem do Érico mesmo? O Érico, eu falo isso pra todo mundo, assim, ele é uma mente incrível. Eu não tô aqui pra puxar saco dele, não, tá? Olha, não estou 10 anos eu nunca tinha que vir pra um podcast pra ouvir isso aí. Não falando palavrão. Gente, eu falo muito palavrão, né? Então eu tô aqui Que isso, gente, já elogiei Érico Rocha várias vezes. Às vezes não pra ele, mas pras pessoas até durante a... Pra ele não fica sabendo, porque se ele ficar sabendo, né, vai virar um monstro ali do outro lado. Mas ele... E eu falo isso pra todo mundo até durante as reuniões, até pra começar a explicar pra eles o porquê... quão importante é aquele projeto. Porque eu não posso privar o Érico, por exemplo, da mente que ele tem. E essa mente dele é muito importante pra gente. Se eu chegar pra ele e falar assim, não, Érico... Às vezes eu falo, porque às vezes ele quer umas coisas absurdas, mas assim, quando eu vejo que é totalmente possível executar muito rápido, igual ele quer e tal, ele tem que ter a mente livre pra isso. E ele tem uma mente incrível. E é por isso que a gente tá onde a gente tá, né? A gente tá no tamanho que a gente tem. Porque... ele é quem ele é. Então, grande parte das vezes ele fala, eu tenho a expressão muito clara, né? Ele fala, eu contorço a cara, ele até fala comigo, você não tá gostando da ideia? Eu falo assim, Érico, desculpa, eu tô recebendo a bomba, né? Então, não tem como eu disfarçar, não tem como eu ficar, tipo, tudo bem, vamos fazer assim. Estou feliz, minha vida vai acabar, mas tá tudo bem. Entendeu? Mas... É assim, ele traz, a gente... Às vezes a gente tenta ajudar, colaborar, né? Porque a gente também tem as nossas ideias ali, mas grande parte do que a empresa é porque saiu da cabeça dele mesmo.
É bem verdade. Você lembra de alguma coisa absurda que você falou? Porra, às vezes chega um negócio absurdo. Ah, tem um vídeo, inclusive, eu estava grávida. Você lembra dessa história? Aqui tinha um outro estúdio, né? Um Que não era aquário, um aquário. Uhum. Tem um vídeo disso. Eu estava muito grávida. Uhum. E aí o Érico teve uma ideia de um evento. O que foi? Cara, eu não lembro. Foi o primeiro ao vivo, não foi? Foi primeiro Que ao eu vivo, regalei o primeiro- olho e eu falei assim, lançamento caralho, ao não. vivo em E 2 Tá faltava- semanas. gravado, isso tá gravado. Tá gravado. Eu acho que tem assim, tipo... Eu acho que é do primeiro ao Era vivo. um mês antes. Alguma coisa assim. Era um negócio, tipo, muito Acho que absurdo. era semanas. É. Eu acho Ele, que eram vamos 2 fazer semanas isso. antes. Aí eu, Érico, não dá. Não, e é engraçado que eu falei assim, tava com o Moisés aqui, o videomaker da época, né? E eu falei assim, cara, eu vou dar essa ideia pra Priscila, eu quero que vocês saibam o que é tá no meu... Então grava que eu quero ver ela recebendo essa ideia da primeira vez. E ele gravou você recebendo a ideia. Ó, em vez de a gente fazer um lançamento gravado, a gente vai fazer uma parada ao vivo em algumas semanas. Não, em um E eu- lugar mas- com centenas de pessoas e 500 transmissão ao pessoas, vivo e sei lá. era uma Foi. coisa de louco. Mas eu confesso que eu mandei ele gravar, porque eu falo assim, quando ela sabia que ela estava sendo gravada, e a gente fazia meio que um vlog na época, né? Aí eu acho que vai ter mais chance dela aceitar. Tá vendo, gente? Como eu era convencida. E assim. como é que Manda saiu filmar. e como é que saiu de um Érico não dá pra ter acontecido? Porque fizemos, no caso. Porque sempre é assim, na hora... Tem muita opção, meio brincadeira. Eu acho que quando eu olho pro time que a gente tem, eu sei que dá pra fazer. As pessoas vão sair do outro lado, porque senão elas não estariam aqui. Eu sei que todo mundo que trabalha com a gente, são pessoas... Inclusive foi isso uma conversa que a gente teve aqui hoje, né? Acho que todo mundo da empresa, a gente se complementa, né? Cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu... a sua tecnicalidade, assim, sabe? A pessoa sabe, ela é muito boa naquilo que ela está fazendo. Então, na hora, é um baque. Imagina, você sempre fez um lançamento gravado, aí vem o Érico e fala assim, então, daqui 2 semanas eu quero fazer um lançamento ao vivo. Foi em São Paulo? Não foi aqui em Brasília? Brasília. Foi Foi Brasília? E ninguém tava tinha grávida, feito gente, então- nunca, né? Eu É, acho que, não sei se nunca, mas eu acho que era uma coisa... Do jeito que a gente fez foi uma coisa. E aí eu audiência. lembro direitinho, eu tava com a blusa branca listrada. Pode procurar esse vídeo. Eu tava super grávida, com a cara desse tamanho. Saí de lá chorando. Mentira. Mas eu falei assim, cara, na hora a gente fala que não, porque eu fico pensando, na minha cabeça roda tudo o que tem que acontecer, tudo que eu tenho que fazer para aquilo chegar com o resultado que ele espera. Porque também eu não posso, na minha cabeça, eu topar e chegar no final e falar assim, Érico, ó, sinto muito, aqui não funcionou. E na hora que ele pede as coisas, ele mesmo fala comigo, em muitas reuniões, ele cita assim, Pri, para de pensar no como, para de pensar no como. A gente está aqui discutindo o que a gente vai fazer, aonde a gente quer chegar, a meta, o resultado. Muitas vezes ele me puxa de volta pedindo isso, Pri, para de pensar no como. Eu falei assim, cara, eu sou operacional. Então, na hora que você me pede alguma coisa, automaticamente roda um checklist assim na minha cabeça. Isso dá pra fazer, isso não dá, isso aqui eu preciso de não sei o quê, isso aqui demora tanto tempo, mandar produzir isso aqui. Então, esse é o meu papel, né? Acabo que o checklist passa na minha cabeça, menos o Érico Resch. Para de pensar no como. a gente pensa no como depois. É. Tipo isso. Daqui meia hora, daqui a gente começar. Porque sendo uma reunião estratégica, se a gente pensar no como naquele momento, o bebê tá tão recém-nascido que ele não sobrevive. Se a gente pensar, fala sério, se a gente começar a pensar no evento ao vivo Nas e começar a falar no objeções. como antes de ficar antes de comprometer, a gente não faz, né? Aí acabei a reunião e falei assim, então, quando é que fica pronto? Eu, então. Não, ó, você falou um negócio muito legal, que, pô, você tá cuidando de toda a operação, tá cuidando de todos os pepinos, não sei o que, o Érico traz ideia. Pô, pra quem tá começando, qual a importância de dividir bem esses papéis, de ter um sócio ou não? Porque, pô, imagina se o Érico, além de ser expert, pô, tivesse que pensar em todo o meio de campo, lidar com pessoas. E foi assim, né? No início foi assim? Como foi? Até faixa preta, alta faixa preta. Altas faixas pretas. Quando a Priscila entrou, a gente já faturava mais de 1 milhão, né? Então era sempre assim, sempre foi assim. Só que qual que é o problema disso? O problema é que quando você tá, o cara que está começando, ele tem que gerar caixa. Porque tudo isso custa caixa, né? Mas quando ele está fazendo isso, ele está deixando de pensar no futuro da empresa.
E quando ele deixa de pensar no futuro da empresa, ocorre aquela analogia que o Marcelo Germano fala para mim. Imagina que você está no avião, senhoras e senhores, apertem os cintos, estamos indo para São Paulo, e de repente passa o piloto servindo, sei lá, alguma coisa para você, dando uma manta para você. Você fala assim, cara, se esse piloto tá aqui, quem que tá no cockpit? A operação, né? Ou você olha para trás, se o piloto tá, sei lá, dando uma... Então, mas no começo é tudo assim, porque você não tem caixa. Mas no processo de crescimento tem que ser de um outro jeito. Até porque quem tem muito... Eu acho que tem aquela coisa do elástico. Você nunca pode ser bom em tudo. Mas assim, uma pessoa que dá muita ideia, e vocês empreendedores vão entender, ele não é que ele é horrível, mas ele não é um bom operacionalizador. Porque no meio da operação ele tem uma outra ideia. E aí já muda a ideia. Então não traz pra existência. Então se eu não tivesse a Priscila liderando a galera, eu acho que das duas uma, ou a gente não tinha crescido, e também tem uma outra coisa. Sabendo das minhas... assim, hoje eu tenho mais noção dos meus pontos fortes e meus pontos fracos. Eu não sou um bom gerente de pessoas. Então, as pessoas que precisam de um pouco menos de gerência são mais emocionalmente autossuficientes. Elas se dão bem comigo. Mas se é uma pessoa normal, eu quero falar uma pessoa... se não é uma pessoa que... Tipo, às vezes a gente chora, né, Kate, no cantinho, a gente sai assim... Ela não aguenta muito Érico por muito tempo, né? Não aguenta. Então, assim, e pra você ter uma empresa, você tem que manter as pessoas felizes. Você tem que, às vezes a gente, no esquema de projeto, a gente vai falar, tipo... a Priscila instituiu que quarta-feira é home office aqui. Aqui é quarta-feira é home office. Eu falei, quarta e sexta. É quarta e sexta? Olha que louco. Tá descobrindo agora. Eu falei, pra quê, cara? Cara, você sabe quanto custa esse aluguel? Bora, eu acho que as pessoas são mais produtivas. Eu falei assim, Érico, mas enfim, tem um lance da galera também ter um pouco de liberdade, isso é bom pra felicidade delas, isso não vai... Enfim, os resultados vão acontecer, então ela tá sempre cuidando. Eu lembro da reunião estratégica agora, da gente definindo metas para eventuais bonificações. E, pô, eu botando as metas, vamos crescer, vamos fazer isso. Eu falei assim, Érico, vamos botar uma meta que não é tão arrojada assim para elas começarem a ganhar mais. E tipo assim, eu e o Hugo falamos assim, mas cara, não faz sentido, isso se chama salário. Isso se chama salário, tipo, né? Mas ao mesmo tempo ela tava ali cuidando da galera. Então assim, e aí começou a fazer sentido. Então eu acho que cada vez mais que a gente se reúne, mais ela como ela lida com toda a base, né, com toda a operação disso tudo, ela tá sempre olhando isso. E não é uma habilidade única minha. Então assim, quando a pessoa passa muito, eu acho que depois que passa a barreira dos 5 anos, é aí e a pessoa não surta comigo, e que eu falar assim, agora ela entendeu que o Érico assim, o jeito de dar feedback do Érico, então qual que é o jeito de dar feedback? Tipo, toda hora que a Priscila me elogia antes, eu falo, lá vem bomba. Porque lá vem. Então ela tem esse tino de não só chamar a atenção das pessoas, ela tem esse negócio de elogiar as pessoas. O Érico natural, assim, ele tipo, elogiar, não, elogiar, mas... entendeu? Então tem um pouco dessa relação interpessoal que ela consegue fazer isso. Então eu acho que a gente não teria crescido nem mantido o nosso time. Então o tempo inteiro. Às vezes ela fala assim, Érico, vamos dar um aumento pra essa pessoa, vamos dar uma condição pra essa pessoa. Eu falo assim, Pri, mas ela ainda não tá reclamando. Não pediu assim, pra sair. Mas como assim, cara? Não, ela tá o tempo inteiro. Eu falei, você tem certeza? Ela não tá reclamando. Vamos, na verdade, ela deve estar muito feliz, vamos colocar mais um dia de trabalho. Então, mas assim, ela tem sempre olhar crítico e ela vai azeitando o time pra operação funcionar. E eu não sou um cara de operação, não sou um cara de operação. E por muito tempo é difícil entender as pessoas de operação. A gente tem que fazer bastante terapia junto, né? A gente faz, não é terapia, mas é quase uma terapia com a Anne, né? Uhum. E da gente começar a se entender, da gente entender, ela começar a entender o meu mundo, esse mundo da mente criar. Porque se a mente também não cria, a gente vai ter uma operação azeitada, perfeita, todo mundo feliz e não ter dinheiro para pagar as contas. Exatamente. Isso acontece em várias... Vou azeitar, tem uns caras que falam assim, às vezes no Plat,
Nossa, Érico, parei 2 anos pra azeitar. 2 anos, eu exagerei, marqueteiro. Mas teve um cara que falou assim, esse ano eu não vou lançar. Esse ano eu vou parar pra azeitar as coisas, porque tem vindo muita coisa. Ele parou pra azeitar, a equipe ficou perfeita, fez o escritório, RH, aquela coisa toda, todo o esquema, planejamento, e quase foi à falência. Então tem sempre um mérito assim do empreendedor de criar, de botar esse fogo nessa coisa. É quase que se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. Se você deixar uma pessoa azeitando demais a operação e você não causar um caos de vez em quando, a empresa não cresce, eventualmente, ou não sobrevive, quiçá. Mas se você deixar uma pessoa como eu liderando a operação, aí a operação vai ter uma rotatividade de pessoas incrível. Massa. A gente pega muito em análise de lançamento a pessoa que fala, não, sempre a mesma conversa. Cara, não, pô, minha empresa tá meio bagunçada, eu vou deixar de fazer o próximo lançamento, lançar só daqui a 4 meses para organizar a empresa. Aí o que a gente pega depois a pessoa não organizou a empresa e deixou de fazer caixa naquele lançamento, né? É o comum. Caixa é vida, né? Caixa é vida. E você falou um negócio, para quem tá começando... e falou também questão de planejamento anual. Então, para quem está começando, acaba que às vezes o planejamento tem que ser mais curto, focando em gerar caixa, né? Às vezes em vez de pensar no ano, pensar em 3 meses, em 6 meses, pensando em estratégia para gerar mais caixa no início. Às vezes o cara fica falando, se eu tô trabalhando 60 horas por semana, tá certo ou tá errado? Eu falei, depende. Tá começando a empresa? Não acho que tá errado, não. Mas você tá fazendo isso por 5 anos, aí tá errado. Então, no começo, minha perspectiva é que você tem que fazer tudo mesmo. Você tem que economizar em tudo. Você tem que ser o suporte, tem que ser o financeiro, tem que ser tudo. Mas algumas pessoas são tudo isso, ganham dinheiro, né? Aí vai lá, compra o iPhone, o computador, a casa, o carro, e esquece de investir em equipe, de trazer um bom... Sim. A gente fala da Pri como... Quando a gente fala assim, um gerente executivo e tal, eu acho que uma das coisas que a Priscila é mais que isso. Mas uma coisa que o cara que está começando... tem que perceber, ele precisa de um gerente de projeto. Porque é um projeto, você vai construir a casa, você tem a ideia, eu quero banheiro assim, quero banheiro assado. Mas tem que alguém organizar a execução daquilo para ter menos tensão, menos custo possível. Mais organização, né? Mais organização. Mas qual que é a hora certa da pessoa ter um gerente de projeto? Porque você falou que tá começando, mas... Assim que ela tiver o dinheiro. Eu acho que no ideal é bom ela começar com o gerente de projeto. Mas ninguém tem o dinheiro para tal. Ou não quer arriscar esse dinheiro. Mas assim que ela tem o dinheiro, antes dela dar um upgrade no carro, ou na casa e na viagem, ela tem que botar no fundo do gerente de projeto. E às vezes, no meu caso, a gente acertou o gerente de projeto de primeira. Eu era gerente de projeto também, né? Não era antes. E tudo que a gente faz é um projeto, né? E depois é um gerente de projetos dos gerentes de projeto. O que a Pri é? É o gerente do projeto, do gerente de projeto, do gerente de projeto. É tipo super gerente de projeto para executar. Mas assim que tem dinheiro, antes de dar um upgrade na vida. Dá um upgrade na PJ, porque às vezes você erra. Então aí, enfim, você tem uma pessoa sai, aí você tem que contratar e treinar uma outra pessoa. Mas sempre ter um braço direito para fazer a operação, para aquilo ser executado quando você ficar distraído. Eu acho que grande parte não, né? Eu vou falar que algumas pessoas, elas tentam se recompensar muito rápido quando elas vivem aquele sofrimento ali do lançamento, sofrimento entre aspas, o trabalho, né? Vive aquele trabalho que é um lançamento. A gente sempre fala, não é uma coisa simples, né? Ele é possível fazer, você consegue resultado, é possível ter resultado com lançamento, mas é um trabalho como outro qualquer, né? Muitas vezes ele é mais puxado porque as pessoas fazem isso enquanto está trabalhando em outro lugar. Só que aí, o que elas fazem? Elas se recompensam muito rápido. Elas querem, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro e aí agora eu vou me recompensar. E aí vai lá e gasta aquele dinheiro porque acha o quê? É só fazer outro lançamento. Vou fazer outro lançamento e eu vou recuperar tudo isso. E não pensa nisso que o Érico está falando, de, cara, se eu conseguir uma pessoa ou um time que vai me ajudar nesse projeto, talvez o meu lançamento pode ser muito maior. Eu vou conseguir ter um resultado melhor. E aí eu vou poder me recompensar lá na frente, sabe? Ou ela paga muito caro por isso. Tipo, encontra uma pessoa, não sei fazer isso, vou dar 50% da minha empresa para ela. E ela dá muito demais. O Granville fala assim, cara, quantos por cento tem em sua empresa? 100?
E quantos funcionários lá na frente você acha que vai ter? Sei lá, vamos supor que seja 100, eventualmente você vai ficar grande. Pô, então você tem 1% para dividir. Se você dá 50 de uma vez, é complicado. Então, assim, porque a pessoa não pensa em pagar um bom salário. Ela pensa em se pagar primeiro. Então ela se paga como? Celular, geralmente é carro e casa. Carro, casa de viagem. Também, né? Carro, casa de viagem e motivos bons também. Nem sempre é pra ele, é pra mãe. Super louvável. Mas a PJ não vive por muito tempo com isso, né? Então você tem que começar, antes de pagar dividendo pra você, tem que ter um salário, uma subsistência que não seja maior do que o que você tá vivendo. E aí depois, eu acredito que você tem que pensar em gastar, sei lá, 10% você ganha, alguma coisa do tipo. Tanto que quando os meninos me chamaram, o Érico falou, joga o chapéu do outro lado. E aí eu vou falar, na época, quanto eu ganhava. Inclusive, tá na hora de eu pedir um aumento, Érico Rocha. Acho que essa é uma boa hora pra eu pedir um aumento. Mentira. Teve uma época que eu falei pro Hugo, eu acho que a Priscila precisa de um aumento e tal. Eu falei assim, Érico, a gente já tá pagando isso. Esqueci. Na época, lá na EBC, eu ganhava, tipo, 15 mil reais. Isso há 10 anos atrás. Era muito dinheiro. A inflação como se fosse uns 25, 30 mil. Sei lá, eu era CLT ainda, né? Eu era rica, entendeu? Eu tava ganhando bem. Tava, assim, tipo, nadando de braçada. E eu trabalhava muito, né? Eu merecia esses 15 mil. Mas era muito dinheiro. E aí, na época, o Érico falou assim, não, você tem que sair pra você poder tocar essa empresa. Nossa. Você tem que sair. E eu pensei, tá... mas eu vou ganhar nada? Tipo, eu preciso viver, porque eu não era casada com o Hugo, né? A gente tava trabalhando ainda, eu morava sozinha. Quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, eu não sou daqui de Brasília, não tenho família aqui. Então não tinha casa da minha mãe pra voltar, né? Só se fosse pra Belo Horizonte. Tinha kitnet no pois Sudoeste. Sudoeste, exatamente, morei lá. E 30 metros quadrados. E aí o Érico falou, cara... O que dá pra gente pagar agora é 5 mil. Tipo, 3 vezes menos do que eu ganhava. Aí eu falei assim, cara, vou fazer conta, né? Fiz conta. E eu falei assim, olha, eu acredito que isso aqui vai dar certo. Porque eu olhava e foi muito... Ele fez um jogo comigo, assim... Eu nem lembro. Você não lembra, mas foi um negócio assim. Ele falou, eu tive, gente, caganeira nesse dia, real, piriri. Eu teria também. Piriri. Porque, o que ele fez? Ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um lançamento semente do ClickSite e a gente vai abrir só 10 vagas. Só 10. E aí, Érico Rocha fez... Não era live, gente, porque não tinha Instagram, não lembro o que era. Mas era um webinário, né? Ele fez um webinário para a lista dele e falou, inclusive, estou lançando um produto novo e eu só tenho 10 vagas, então clica aí e compra, porque na hora que der 10 vagas, eu vou fechar. E aí vendeu 20. Tipo, foi questão de minutos. Eu passei gente, juro por Deus, eu passei um mal. Fui pro banheiro, porque eu fiquei tão nervosa. Que eu achei que não ia vender. E aí, depois eu achei, quando eu vi o resultado, vendeu. Aí eu pensei, fudeu. Entendeu? Como é que eu vou entregar isso aqui agora? Inclusive, esse eu acho que foi... Eu não sei se foi exatamente isso que o Hugo falou, mas esse foi um dos argumentos dele de a gente contratar você, ou no caso, na época, que foi assim, Érico, cara... Porque assim, quando você tá fazendo um lançamento, e você é meio que o dono do lançamento, se o lançamento não vai dar certo, você fica sem dormir. Você chora, você fica sem dormir, você fica ansioso. E nem sempre, quando você contrata alguém, o seu funcionário fica sem dormir. O seu colaborador, né? Pô, às vezes, vida que segue, vou lá pra balada, vou tomar uma cerveja lá no Calaf. Exatamente. Aí eu falo assim, cara, você não tem noção, ela fica sem dormir, ela tem diarreia quando as coisas não dão certo. Eu falei assim, essa que a gente precisa. Porque se ela tem, eu vou evitar de ter, né? Porque senão, se ela tem, eu não tenho, entendeu? Então, vou passar pra ela esse B.O., entendeu? Pra ela, mas é natural, é até hoje, né? Tipo, e você aí, sentiu que ela se envolveu, né? De corpo e alma. É o gatilho mental do diarreia. Que horror. Inclusive, é assim que você tem que entrevistar. Qual foi a última vez que você teve uma diarreia? De nervoso. Por causa de trabalho. De nervoso. E aí, eu falei assim, cara, isso funciona. Se der errado, a culpa é minha. É o que passou na minha cabeça. Porque eles fizeram a parte deles. Eles falaram, eu vou vender 10. Se vender 10, a gente continua esse negócio aqui. E aí vendeu 20. Eu falei assim, cara, se der errado, é culpa minha. Então, bora. E aí eu pedi demissão da EBC.
Inclusive, na época, o meu chefe falou, não, cara, quanto você precisa pra você ficar? Eu, não, preciso ir. Tipo, 6 dinheiro. em 7. Tipo, me oferecendo... E você não é de uma família rica, né? Digamos não, assim, né? Zero. Precisava desse dinheiro, ajudava o pessoal lá em casa e tal, assim, não era um dinheiro que eu podia jogar fora. E aí, eu falei assim, não, eu vou, e se der errado, eu arranjo emprego. Eu nunca fui demitida na minha vida, nunca alguém chegou e me mandou embora. Então, eu falei assim, eu acredito no que eu sou capaz, então eu vou arranjar outro emprego. E foi assim, então, saí, o gatilho mental, como diz o Érico Rocha aí, do nervoso. Passei muito nervoso, pedi demissão e saí. Mas vocês falaram sobre isso, de você abrir mão de um bom salário, você falou sobre quem está começando, se puder começar já com um gerente de projeto e tal, é importante. Agora, desde o começo, a visão de crescimento que vocês tinham era alinhado, ou vocês foram construindo isso ao longo do tempo? Porque eu acho que uma coisa que faz muita diferença, ou deveria fazer, numa parceria, é a visão que os sócios têm dali para frente, né? Até para saber onde arriscar, ou o que mudar, ou como crescer, ou, enfim, acho que inclusive vocês vão falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas desde o começo vocês tinham visões de crescimento alinhadas? Boa pergunta. Eu não sei, se você me perguntasse na época que a gente ia ser quem a gente é hoje, eu ia falar que mentira. Eu lembro que na época, fazer um 7 em 7 era uma coisa de outro mundo. Eu lembro que a gente falava no Mastermind de um dia que a gente ia gastar 100 mil reais, um 6 em 7 no Facebook por dia. Era o primeiro que fizesse isso. Eu lembro que chegou uma hora, eu acho que 2017, que eu falei, um dia vai ter alguém nesse grupo que fatura 100 milhões de reais, e hoje tem múltiplas pessoas que fazem isso naquele grupo, né, do Plat 10+. Então, assim, eu não tinha visão que eu tinha... a visão de longo prazo, eu subestimei o longo prazo. E no curto prazo, tudo que eu queria, assim, eu acreditava no negócio e tudo que eu queria que fosse uma proposta economicamente viável. Porque desenvolvedor é um bichinho caro. Desenvolver software, eu já toda vez que alguém me passa um orçamento de software, eu multiplico por 4 ou 5 na minha cabeça. Eu falo assim, eu tenho 4 ou 5 vezes isso? Não é nem 2 ou 3. E o tempo também. E é complicado, e às vezes não é nem por mal, às vezes a plataforma, a gente vê desafios que nem os desenvolvedores veem. Às vezes a ferramenta muda o rumo, né? A gente, sei lá, pensava uma coisa e, sei lá, precisa adicionar essa funcionalidade. E aí? Software é um bichinho complicado, não é à toa que empresa de software vale, porque é caro começar. É caro, e se não der certo, é caro. A gente já investiu software, mais de 500 mil reais, um software que eventualmente não vingou. É tipo assim, podia ter tacado fogo naquele dinheiro, assim, várias vezes. Então assim, mas eu só queria que aquilo fosse uma proposta, uma casinha de tijolos, que ela fosse economicamente viável. E ela foi sendo economicamente viável. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eventualmente cresceu o suficiente que um dia a gente acabou vendendo pro Hotmart, né? O ClickPages é do Hotmart, agora eu não sei se ainda chama ClickPages e tal, ele incorporou. Mas eu não tinha essa visão ainda que ia se tornar o que é hoje, não. Nem pra mim. Mas eu acho que... Nem pro mercado. Mas eu acho que ano a ano, né? Olhando pra isso, se a gente era alinhado, eu acho que a gente sempre trocou muita ideia, né? E isso é importante, até pra gente saber pra onde a empresa estava indo. A gente sempre sentou e conversava, o que a gente vai fazer esse ano? O que é importante pra gente? E aí tem as ideias que vêm acontecendo no meio do caminho e que, como eu disse, são normais para a cabeça do Érico, né? E que a gente tenta executar. Mas a gente sempre qual vai ser o faturamento desse ano? Quanto que a gente quer vender? Então, o crescimento, e o Érico tem isso muito forte nele, com essa veia de crescimento. Uma coisa que eu não tenho. Né? Eu sou a pessoa que eu olho pro que ele desenha e falo assim, cara, bora. Mas eu não sou a pessoa, até porque como eu sou a pessoa que executa, crescer dói pra mim, né? Fazer as coisas que a gente precisa fazer é caótico, né? O caos vem, a gente executa, é doloroso, mas traz o resultado que a gente precisa. Então, eu não tenho essa veia de crescimento, mas ele tem, junto com o Hugo.
E a gente sempre foi alinhado com isso, né? Tipo, o Érico falou, não, esse ano a gente vai vender não sei quantos mil insiders. Aí eu falo assim, como que a gente vai entregar isso? O como. Mas ele, Pri, esse é um número. A gente vai ir correr atrás desse número. A gente vai fazer o que precisa fazer para poder entregar isso. A gente, beleza. E eu acho que esse negócio da visão, só falando para quem tá começando, eu acho que eu acerto 1 de 10. Geralmente, cada visão, projeto, e quem trabalha comigo já sabe os que eu não acertei, porque eu não boto no Instagram os que eu não acertei. Mas assim, eu acho que eu acerto 1 de 10. Mas o legal do empreendedorismo é que quando você acerta esse 1, ele vale por muito tempo. Então, vamos a uma que eu acertei daquele almoço lá no Estrela, que eventualmente virou lançamento ao vivo. Foi uma acertada. E a gente vive os louros disso até hoje, daquela decisão estratégica. Mas tem algumas decisões estratégicas que eu não acertei ainda. Tipo, eu ainda não acertei a visão estratégica do orgânico. Botei umas paradas no Rios, eles ainda não vingaram. Então, assim, mas eu tenho hoje em dia eu tenho esse perdão. Eu falo assim, Érico, você tem que acertar 1 de 10. E você tem que fazer, e no processo de acertar 1 de 10, não pode ter vacas mortas. Então, é aquela coisa. Então, muito conservador em termos de divisão de lucro, aquela coisa toda. E caixa para investir, porque eu acho que na hora que eu acertar a gente vai viver por 10, 20 anos aquele acerto. É muito massa. Pô, o próprio Insider, né? Foram algumas tentativas, né? Pô, total. Legacy, Altitude, enfim, vários projetos até chegar em como era o Insider no primeiro ano, que é muito diferente de como é hoje, foi evoluindo, né? Foram várias tentativas, né? N tentativas. O próprio evento ao vivo, o Mundo Paralelo, são 30 tentativas. E algumas tentativas não hoje performam muito melhor, incrivelmente melhor do que performavam antes, mas o tempo inteiro. E hoje eu já tô pensando hoje sempre 5 a 10 anos à frente, sabe? De verdade. Uau. As reuniões que a gente teve hoje, a gente chegou atrasado aqui, 5 minutos. A gente estava tendo uma reunião de decisões de 5 a 10 anos, de investimentos daqui a 5 a 10 anos. Sim. E não estou falando de investimento pessoa física, não. Estou falando de investimento de empresa. A gente estava quase decidindo um investimento, sei lá, de 10 milhões de reais. Olha só que louco, você investir 10 milhões de reais num projeto. É muito massa de você poder. E pode ser que esse projeto de 10 milhões de reais... Eu não vou falar porque eu ainda quero lançar ele antes de todo mundo. Então tem algumas coisas que eu preciso segurar um pouco, mas são projetos que, eu ainda posso pegar 10 milhões de reais numa empresa, num produto que está funcionando e investir para um futuro massa e tal. Então, mas pode dar tudo errado. A gente pode perder 10 milhões de reais. Mas é só acertar um desses que a gente vive por um bom tempo os louros desse acerto. Espero não perder 10 milhões de reais. Não sendo multa, né? Não, até porque o Érico falou assim, então olha essa ideia que massa, 10 milhões de reais que a gente vai investir. Pega esse papel aí. É engraçado, eu queria investir 5. O Hugo falou, não, cara, 5 não vai dar. Eu acho que a gente tem que deixar 10. Olha que louco. Ai, e cara. O Hugo que é mais conservador até, né? Eu não sei se tá mudando a coisa, não. Ele era. Tá chegando nos 40, tá mudando o perfil. Eu acho que a gente tem que provisionar 10. O que é provisionar 10? A gente não, basicamente, coloca aquele dinheiro num fundo e não mexe até a coisa dar certo ou falir. Pô, vocês estão falando em planejamento de 10 anos e tal, e o Flávio Augusto fala muito de que uma empresa foi feita ou pra quebrar, né? Ou, tipo... o dono falecer ou ser vendida. O que vocês pensam assim pra IGD mesmo, né? Porque, querendo ou não, vocês já tiveram uma experiência de fazer uma empresa para vender? Vocês pensam em criar outras empresas para vender? Enfim, o que é o pensamento assim? Não só isso, a gente está entrando em algumas sociedades e em relação a isso, né? Então, nessa sociedade, você sempre pensa nesse possível exit, porque a sociedade é uma empresa completamente terceira. O Ladeirinha foi uma delas, né? Então, já a IGD, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho um apego muito pessoal com ela. O Flávio, ele já começa com a empresa com esse pensamento. Não tem nada de errado. Mas eu não comecei a IGD com esse pensamento. Então, eu não preparo a IGD para vender hoje. Sei lá, passa na sua cabeça um dia, sei lá, o Noah trabalhando aqui, o Daniel, passa na cabeça de vocês ou nunca nem passou perto? Não passa. Eu não queria que o Noah
ou qualquer um dos meus filhos, se ele tiver afim e eu não tiver afim e aquilo for muito natural, ele tiver paixão por aquilo, por que não, entendeu? Mas de jeito algum, esse é o meu plano de passar a minha empresa para ele. Eu acho que ele tem que buscar a vida dele, eu acho que ele tem que achar. Hoje em dia ele tá desenhando pra caramba. Vendeu o primeiro desenho dele. Que massa! Vendeu pro vizinho. Que massa! Foi assim, né? Eu mostrando no Instagram, esse desenho aqui do Instagram. Aquele que tá no Telegram? Tem vários, né? Mas enfim, é esse aqui que ele falou. Aí o vizinho falou assim, eu quero comprar um, porque vai que ele vira um artista famoso, eu quero ser o primeiro cara. Ele falou assim, então eu vendo. Ele, mas eu quero um único, que você não vai imprimir pra ninguém mais. Ele falou, então ele virou e falou assim, eu quero 800. Aí 800 reais? 800, o Noah pediu 800 reais pra ele. Aí ele falou assim, que 800? 100? Ele falou, 100 sem moldura. Só moldura custa 200. Ele, então 300. Ele fechou. Fechou. Que legal. O Nino comprou o primeiro desenho dele. Então assim, eu não sei se eu não quero impor ou incentivar que ele faça isso pro meu negócio e tal. Vai seguir a vida dele e tal. Eventualmente, se isso for natural pra ele quiser gastar tempo aqui, por que não? O Daniel e tal, mas de jeito nenhum. E outra... O Daniel acho que vai jogar futebol, porque ele é bom. Meu amigo é desportista. O Daniel é bom. Preparo físico. O Daniel é né? atlético. Ele é atlético mesmo. O Daniel vai pros Estados Unidos. Neymarzinho. Ser cotado. Running back. Exatamente. Daniel Pimenta Rocha. Exatamente. Daniel é dos esportes, a gente fica brincando. Que massa. O Noah é muito artístico. É, o Noah artístico. E, cara... E eu já tentei lançar eles. Eu falei, Ju, vamos criar um Instagram. A Ju tá Low profile, no nem fudendo. Quem segue ele é só eu, a Priscila. As tia. Mas Fica lá, que lindo! Mas é interessante. bonito mesmo, gente, né? Não é porque é meu bonito sobrinho, mesmo. não, mas eu fiquei super orgulhosa agora de saber que ele vendeu. Nossa. Porque eu tenho um quadro dele lá em casa que ele me deu. E aí eu falei assim, cara, esse quadro vai pro escritório, ele tá lá num lugar especial, assim, sabe? Tipo, Que massa. o quadro que ele deu. E eu fiquei super orgulhosa de Mas ele passa saber. muito tempo desenhando. Ontem ele desenhou, hoje ele desenhou. Amanhã ele vai desenhar naturalmente, não preciso falar pra ele desenhar, né? Então, Gosta, né? ele gosta. Que A massa, arte dele. cara. Já tive sociedade com família também. E, cara, eu tinha uma grande dificuldade que era parar de trabalhar. Tipo, era todo dia, toda hora falando disso e tal. Vocês conseguem dividir bem? Sei lá, felizmente vocês têm um bom relacionamento. Sei lá, tá num churrasco na casa do Hugo. Vocês ficam falando de trabalho É raro, ou né? raro? Inclusive, Cetinha, você fala de trabalho, ele vai lá em casa, ele já chega falando de trabalho. Eu falei assim, por favor, Thiago, vamos hoje não falar sobre isso. Ele não, rapidinho, só um negocinho assim, bem pequenininho. Ele faz isso comigo, que dirá com você. Manda um samba e fala de trabalho. Mas, não, a gente fala muito pouco. E aí, o que eu procuro fazer, pelo menos, às vezes o Eric tá lá em casa e eu preciso resolver uma coisa com ele, né? Às vezes a gente não se encontra. E eu falo assim, a gente pode falar uma coisa sobre trabalho? Tipo, vocês me dão permissão? Até porque a gente não tá lá pra isso. E aí a gente para um pouquinho, conversa, toca uma ideia e acabou. A gente fala muito pouco de trabalho fora, né? Muito pouco. Agora, fora esses momentos sociais, assim, vocês têm rotinas diárias, coisas que vocês fazem todos os dias pra isso, já que não se encontra toda hora e tal, pra Assim, alinhar, tomar decisão? pra enfim. mim é muito importante, assim, teve uma época que a gente tava fazendo essa consultoria com a Anne, que é uma espécie de, não sei se é coach ou terapeuta ou alguma coisa do tipo. Eu lembro dela falar alguma coisa assim, ela vai falar, antes dela entrar, a gente pagou uma grana pra ela, ela falou assim, Érico, primeira coisa que eu vou fazer é a sua vida vai ficar maravilhosa. Você vai ter as ideias vão executar. E aí, só que é o seguinte, mas a vida da Priscila vai virar um inferno. Um inferno. E ela falou, por quê? Porque muito das coisas que você se preocupa, ela vai passar a se preocupar e vai tirar de você, mas em algum lugar vai cair. E aí depois que a vida dela vai virar um inferno, vai ser assim. Aí a vida dela vai chegar uma hora que eu vou trabalhar com ela, porque precisa fazer isso, um de cada vez. Aí a vida dela vai ficar boa, mas a vida dos coordenadores dela vai ficar um inferno. Aí depois eu vou trabalhar os seus coordenadores, que a vida deles vai ficar boa, mas a vida dos coordenados dele vai ficar um inferno. Então aquilo sempre ficou na minha cabeça. Então eu sempre preciso... Eu desconheço uma vez que a Priscila falou assim, vamos fazer uma reunião agora. Tive uma ideia, vamos fazer uma... não, agora eu tô indo pro CrossFit, ou pra fazer exercício, ou qualquer coisa.
eu acho... Eu desconheço a vez que eu falei, não, vamos fazer agora. Eu acho que é importante isso. Porque no longo prazo, você quer que ela tenha uma saúde mental boa, que ela goste. Ou ela, preciso levar o Daniel pro fisioterapeuta. Eu falei, cara, leva, tá na hora. A não ser que seja uma coisa que tenha que ser resolvida no minuto mesmo, por uma consequência. Mas é muito raro isso acontecer. Eu não lembro da última vez que aconteceu assim, de minutos, sabe? Então, eu procuro fazer com que as pessoas... Eu procuro respeitar isso para elas terem saúde mental e estamina para ficar isso no longo prazo. Agora, não começa assim. No começo a vida dela ia ficar um inferno mesmo no começo, porque ela ia pegar um monte de coisa fora da zona de conforto dela, um monte de pepino, contratações, demissões. A Pri é que contrata, a Pri é que demite. Inclusive, recentemente eu fui proibido de fazer entrevista na minha própria empresa. Recentemente. Já tem uns anos, né? Graças a Deus. Eu acabava com as pessoas na entrevista, né? Eu não sou bom. Nossa, pergunta que a gente fala assim, por que você perguntou isso? Tipo, por que o céu azul? Me explica. A não ser que a pessoa vai trabalhar comigo, né? Aí eu faço uma pergunta bem ruim mesmo, só pra ver se eu aguento o tranco, né? Né? Porque é bom saber na entrevista, né? Mais ou menos. Eu dou graças a Deus que eu não fui entrevistado por você, Érico. Nossa. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Graças a Deus foi o Hugo. Senão Olha eu aí. não tava aqui hoje, não. Mas não tava mesmo. É bem possível que não mesmo. Tudo bem que comecei a trabalhar com você na primeira semana, mas... Total. Na entrevista, eu não sei se eu passava, não. A Kate é uma sobrevivente, né? Eu sou. Mas eu acho que de rotina diária, assim, a gente tenta se falar todos os dias. E se a gente não consegue se falar, pelo menos uma mensagem, tipo, ó, tem esse assunto que a gente precisa tratar, né? Às vezes o Érico fala, ó, pra isso a gente precisa de uma reunião. Pra isso a resposta é tal coisa, né? Pra empresa não parar também, porque o Érico é o nosso especialista, então a gente precisa dele, muitas vezes, né? Então, às vezes eu ligo pra assim, Érico, me ajuda aí, entendeu? Passa lá na EGD, a gente precisa gravar algumas coisas. Vai lá, entendeu? Mudou o nome do lançamento. Tem crédito pra rodar. 2 dias, vamos gravar. Entendeu? Vem aqui. E assim vai. E eu tento reportar o resultado das coisas pra eles sempre. Então, sei lá. Todo dia vocês se falam de alguma forma, então? De alguma forma Quase a gente se todo fala. dia. Praticamente todo É. dia, né? É com eles que eu falo, né? E talvez um pouco com os especialistas e tal, os coordenadores. Mas em época de evento, né? Principalmente com a gente, né? Vale da palestra. Ou se eu tô fazendo um conteúdo com a Kate e tal, mas geralmente é menos, né? Minha linha de reporte é mais a Hugo e a Priscila mesmo. Massa. E o que é essencial na visão de vocês para fazer uma parceria funcionar? De trabalho, né? Uma parceria num lançamento e tal. O que é indispensável? Eu falo uma, você fala uma? Pode falar mais de uma. Total. Ó, eu acho que clareza é muito importante. E até hoje a gente trabalha em clareza, porque clareza a gente fala uma coisa ambígua, uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra, a expectativa é desvinculada e mesmo tendo bom resultado, causa decepção. Então, clareza. Confiança. Assim, tem que ter uma certa confiança, que eu não vou... a Anne fala muito isso, né? Eu tenho que confiar que eu não vou jogar lá embaixo do ônibus. E o problema, jogar embaixo do ônibus é uma expressão em inglês que não faz sentido literal em português, mas faz, né? Você vai jogar embaixo do ônibus, mas ninguém usa. Aquele cara me jogou embaixo do ônibus, throw under the bus, né? Em inglês. Então, ela tem uma clareza que quando ela estiver mal, eu não vou jogar ela embaixo do ônibus. Mas eu acho que tem uma coisa que é essencial. E principalmente se você está lidando com família, que é um pouco mais complicado de lidar com família em relação a isso, né? Pela natureza da relação, que é respeito. E o respeito é o principal. Eu acho que clareza você consegue arrumar. Confiança você consegue eventualmente construir ou reconstruir. Mas respeito, eu acho que é isso. Porque quer queira, quer não, sou cunhado. Quer queira, quer não, a gente tem uma relação familiar. E quando um perde o respeito pelo outro, e o respeito, não é só o respeito pela pessoa do Érico, mas pela posição. Eu ainda sou o CEO da empresa. Então é fácil, às vezes, você tá com uma pessoa da família que esquece que você é o CEO e pensa que você é o irmão. E às vezes com o Hugo não acontece isso, mas...
Se isso acontece, é muito difícil de você lidar com isso. Eu acho que quem trabalha com família vê isso. Eu deixo claro, eu bato o martelo. A decisão final é minha. Não quer dizer que eu não vou escutar vocês, mas a decisão final é minha. Mas se eu chegar para uma pessoa e ela simplesmente vira o olho para mim, mas assim, de uma maneira desrespeitosa, aí acaba. É como, imagina, você tá com alguém, está liderando alguém, e a pessoa tem tudo, e ela falta com respeito. E o contrário também. O contrário é, a Priscila tem que se sentir respeitada. E respeitada como, sei lá, CEO mesmo, operação. Eu tenho que entender que a vida dela não é tão simples quanto eu imagino que é. Que tudo é complicado. Às vezes a gente marca uma reunião e ela tá lidando com uns pepinos que são alienígenas para mim, mas acontece. Alguém, sei lá, teve um episódio pessoal com um funcionário, ela tá lidando para aquilo não escalar, né? Mas eu acho que clareza, confiança e respeito. Dessas 3, perdeu o respeito, acabou. E tanto de um lado quanto do outro. Se a Priscila alguma hora se sentir desrespeitada, num ponto de vista profissional ou pessoal, acabou. Não. O problema acontece, em termos da confiança, é que às vezes a gente, numa comunicação minha, eu sou mais assertivo, direto, racional, literal. Eu sou uma pessoa literal. Muito literal. Não é a característica do Érico. Então, às vezes, soa que um feedback meu é um feedback meu de exterminação. Ou você faz isso, ou será exterminado, porque o meu tom de voz acontece isso. As pessoas, na verdade, têm medo de mim, né? Mas às vezes elas não entendem que isso é uma característica mais minha, pessoal. E depois que começa a entender, fica mais fácil. Não fica fácil, mas fica mais fácil de trabalhar comigo. Mas eu tenho uma clareza, confiança e respeito. Tem alguma coisa que eu não falei? Não, eu acho que pra mim é isso também, assim. Engraçado que muitas vezes em happy hour do Plat, as pessoas vêm conversar comigo e com o Hugo pra falar assim, cara, como é que vocês trabalham junto? Como é que funciona pra vocês? Né? Porque vocês são casados, trabalham com um irmão, um cunhado. Como é que isso se desenvolve, né? Como é que vocês ainda não terminaram isso? Porque tem muitas empresas que acabam porque existe um conflito pessoal mesmo. Mistura as coisas, né? Mistura. E eu acho que é aí o ponto nosso, principalmente. Aqui dentro, eu não sou cunhada do Érico. Eu não sou esposa do Hugo. Aqui dentro eu tenho o meu papel e eu estou abaixo do Érico. Ele é meu chefe. Aqui dentro. Tanto que é por isso que fora daqui a gente tenta não falar sobre isso. Fora daqui a gente é família. Então no churrasco a gente tá lá churrascando, o Érico contando as piadas sem graça dele. Amolando faca, entendeu? Pego lá, ele pergunta, tem faca pra amolar? E eu vou lá, pego 20 facas e entrego pra ele. Porque é família. Eu não consigo caminhar, então eu tenho que liberar minha energia de alguma forma, né? Aí, então assim, o meu papel, meu, do Hugo, do Érico, é muito... A gente separa isso muito bem. E acho que por isso que a questão do respeito ele é importante, por isso que ela funciona entre a gente. Porque eu não estou tratando ele como meu cunhado. Eu estou tratando ele como meu chefe. Você, às vezes com a sua irmã, você vai falar coisas que você não falaria com o Érico. Porque ele é seu chefe e ela é sua irmã. Porque você tem intimidade com ela. Então aqui dentro a gente... cuida muito disso. É mais que intimidade, né? A intimidade, você tem intimidade com uma amiga sua, mas você não fala do jeito que você fala com sua mãe. Existe uma certa carga emocional que existem acumulada durante anos com um parentesco mesmo, né? Então acho que as pessoas elas têm que entender que o profissional tem que ser separado do pessoal. Você tem que ser duas pessoas nesse caso, porque aqui dentro ele é meu chefe e eu vou tratar ele como meu chefe. Eu tenho que respeitar ele como meu chefe, né? Então, é isso, assim, eu, o Hugo e o Érico, a gente, além da nossa comunicação ser o mais clara possível. E é isso, né, voltando aos pontos que ele falou aí, o tempo inteiro a gente fica se recuperando, se cuidando nesse ponto. Às vezes o Érico fala alguma coisa e aí a minha cara muda. Aí ele para a reunião e fala assim, peraí, Pri, eu falei alguma coisa que te ofendeu? Ou eu falei alguma coisa que te deixou assim? Eu falei assim, Érico,
nesse ponto aqui, eu me senti assim, assado. Tipo, resolve na hora mesmo. Tem que resolver na hora. E eu acho que essa é outra coisa que as pessoas levam para casa, ficam remoendo, criando aquele câncer ali, sabe, tipo, aquele estômago e vomita na pessoa no dia seguinte. Então, em outra coisa. Em outra coisa, que não tem nada a ver. No cafezinho, sabe-se Deus. Ou sai falando mal da pessoa porque tá com raiva e não resolveu com ela naquele momento. Então, é muito importante, o Érico ele é bom nisso, mas no sentido de ver o que tá acontecendo e às vezes pausar, ele fala, ó, peraí, o que tá pegando aqui? Eu falei uma coisa, você virou o olho, né? Não desrespeitosamente, mas... Soa que você se sentiu atacada pessoalmente. Isso, parece que eu estou te atacando. Eu falei assim, Érico, mas aqui me pareceu um ataque. Me pareceu que você tá, sabe, querendo me provocar, me cutucando. Uhum. Ele, não, Pri, então vamos clarificar isso aqui, ó. Eu falei isso por causa disso. Aí eu, não, beleza. Então, pra mim faz sentido. Ou às vezes eu vou falar, não, realmente eu tô te atacando. Tipo, se for, a gente traz pra mesa, né? Se é pra atacar, vamos atacar. Não, tipo, não vou atacar... O que eu quero dizer é que se eu fosse dar um feedback onde eu atacasse alguma competência da Priscila, aí tem que ficar claro, não, agora eu tô atacando, mas na 99,9% das vezes que eu me lembro... Não tem direta, né? Não tem direta. Não é uma direta. Então, mas o problema é que a minha comunicação natural, ela soa forte. Ela soa com ataque. Quem já provou palestra comigo já sabe. E às vezes a pessoa me pega numa hora mais cansada. Por isso, né, Thiago? Meu amigo. Mas é isso, acho que quando a gente leva tudo pro lado pessoal, principalmente dentro do profissional, eu pego aquilo que a pessoa falou e levo pro pessoal e não tento entender o que se passa naquele momento, tipo, Karina, você falou uma coisa que me incomodou. Você tá querendo dizer isso? Porque foi isso que eu entendi. Não, cara, pelo amor de Deus, não foi isso. Não, foi isso mesmo. Se você não gostou, a gente vai ter que sentar e conversar, entendeu? E não levar pra casa, dormir, passar mal e pedir demissão no dia seguinte porque você não gostou daquilo que a pessoa falou, do que você entendeu do que a pessoa falou. Às vezes nem é o que ela falou. Às vezes você tá num dia ruim e você tá ouvindo tudo errado. O que acontece? Você escutar coisas que não estão sendo ditas. Não, literalmente. Não do jeito que você ouviu. Entendi. E, Pri, você tem outras vivências também de empresa familiar, né? Não sei se você quer falar ou não, mas enfim. Seu pai tem uma loja de semijoias, né? Sim. E também é familiar. Você sente, sei lá, diferença nesses pontos que foram colocados aqui? Sei lá, se nada são nem bem peso, resolvidos. né? Mas fala aí da sua relação com seu pai. Você é sócia lá também? Sou sócia lá também. Entendi. Você vê muita diferença de como vocês muita diferença. trouxeram pra cá e como é lá? E o que daria pra evoluir? Então, enfim. porque assim, lá, apesar de eu ser sócia, eu não trabalho ativamente lá, né? Eu trabalho mais na parte de marketing, se eu fosse dizer assim, cuido das coisas do site, ajudo tráfego, né? Essa é a parte que eu faço com eles. Então, eu não trabalho na operação da empresa, não trabalho no administrativo lá. Então, é completamente diferente do que eu faço aqui. Mas estou lá ajudando. E nessa parte de alinhamento e tal, você sente diferença? Não, assim, na verdade, eu você nem participo. Nem participo, porque é isso. Eu não estou... a empresa fica em Belo Horizonte, meu pai tem essa empresa há mais de 25 anos. Uau! Ele tem uma fábrica... Como é que chama? Carlitos Joias. @Carlitos Joias. Faça sua Entra aliança. lá, gente. 9,90. 9.090. Tudo em prata, real. Não é folheado. Como é que é o nome? Tem um número, né? Joias. Não, é prata... 950. Prata 950. Não, mas lá eu não me envolvo em decisões, ou eu tô lá mais para ajudar na parte de venda mesmo. Então, tudo que é venda do site, inclusive até eu entrar não tinha essa parte de site, eles não vendiam, trabalhavam com sacoleiras e com loja. E aí quando eu entrei, eu falei assim, cara, vamos colocar isso no ar, né? Então a gente fez o primeiro site, colocou, funcionou, então agora a gente tá com um site maior. E isso, eu não me envolvo em decisões lá porque eu não tô lá. Então não faz sentido pra mim, né? Massa. E pra terminar, vamos terminar numa boa onda aqui. Sem cortes. Queria que cada um de vocês falasse qual que é a melhor parte de trabalhar com o Érico e o Érico trabalhar com a Pri. Opa!
Cara, Sessão abriu o coração. Um abraço, Érico Rocha. Sessão de terapia. Você tá tentando terminar bem, né? Vamos lá. A Pri é sólida. É muito sólida. Então, dos vários desafios, eu nunca vi ela quebrar no meio do caminho. Emocionalmente, que sabe? E ela entrega, só que ela não entrega aos custos da relação, sabe? Ela vai lá, entrega e mantém a relação. Porque dá um jeito, tem umas pessoas que vão lá pra entregar e vai entregando, quebrando tudo, sabe? Você, vou até ali, mas eu vou quebrar tudo no meio do caminho. Não, a entrega é sólido e eu sei que o custo da entrega, apesar de ser desafiante pela natureza, ele vai acontecer sem danos maiores à medida do possível com a equipe. Então ela vai conseguir proteger a equipe o máximo possível e proteger o resultado. Então esse balanço que ela tem de conseguir proteger o resultado e proteger a equipe, eu acho que é uma habilidade única dela. Porque tem gente que não entrega nada, ou entrega às custas de, sei lá, de você quebrar várias coisas no caminho, sabe? Coisas que demoram para consertar. Mas ela tem uma habilidade interpessoal, ela é muito amada aqui na Ignição, né? Isso aí eu já não sei mais. A medida eu acho que ela é tipo uma mama bear, assim, não mexe Coloca com ela. nos comentários aqui, entendeu? E ganha uma promoção. Mas eu acho que ela tem essa habilidade de entregar e manter a equipe, de crescer a equipe, desenvolver a equipe. Érico Rocha, como eu disse antes, o Érico tem uma mente muito brilhante, assim. É muito difícil até acompanhar ele às vezes. E é por isso que às vezes eu choro no cantinho. Ele falou que eu sou sólida, tô chorando escondido. Eu ia fazer, já que o Lorival não tá aqui, eu ia fazer uma piada de quinta série sobre solidez, banheiro, mas aí fica deixa pra depois. Deixa o Lorival fazer. Vamos deixar Lorival o não tá episódio aqui. intacto. Mas, e aí é muito bonito ver a mente do Érico de fora. Porque, assim, apesar de ser, às vezes, muitas vezes caótico pra mim, assistir ele criando as coisas, eu falo assim, gente, que ideia muito louca, né? Que se eu parar, sei lá, se eu parasse 10 anos da minha vida, eu não ia ter feito nada disso aqui. Porque ele tá sempre em busca dessa coisa do crescimento. E uma coisa que não parece, mas o Érico tem um coração enorme. É muito louco. Elogia cutucando, né? Não, é muito, é muito louco. Não, é porque não parece, porque as pessoas conhecem o Érico, as pessoas que conhecem o Érico no profissional. Mas no pessoal, ele tá sempre em busca de, tipo, cuidar das pessoas que estão em volta dele, sabe? De se melhorar ele mesmo, né? De estar cada vez melhor para as pessoas que estão em volta dele. Isso é muito difícil de ver, né? Essa coisa da pessoa, eu vou me cuidar, vou preocupar comigo mesmo para eu ser uma pessoa melhor para os outros. Principalmente para os outros, sabe? Não só para ele. Não tem egoísmo nisso daí. Então, é isso que é muito bom de trabalhar com a Érico, é ver ele trabalhar, né? Ver ele ser quem ele é, muito, muito incrível. Que massa, minha gente. Pô, demais. E esse foi o episódio aqui de Parceria de Milhões. Se você quiser que Priscila Pimenta volte aqui no podcast, escreve aí nos comentários. Tem muita coisa pra falar aí de... Bota nos comentários Pri Parte 2. Pri Parte 2, boa. Valeu, minha gente. Sou Thiago Batista. Kate Maria. Priscila Pimenta. Érico Rocha. Falou. Valeu, minha gente. Foi lá. O pessoal vai para o marketing digital, começa a ter resultado, começa a sobrar grana, a empresa começa a gerar caixa. Como é que a pessoa deveria começar a pensar sobre, cara, esse dinheiro eu vou deixar na empresa, vou reinvestir, vou crescer o negócio? Um dos maiores ativos do 6 em 7 é o capital, 6 em 7. Mas esse não é o maior ativo. O maior ativo é a audiência e a reputação que você passa para pessoas que te seguem.